Estamos iniciando mais um seminário acadêmico do curso de Licenciatura em Pedagogia, da disciplina Pesquisa Aplicada à Educação, no sexto período do Polo de Araçuaí, tendo como tutora Maria Aparecida Colari. Os componentes do grupo são Josiane, Andréia, Alessandra, Eliana, Maria Eunice, Jane, Joiciele, Lenistane, Osana e Sayonara. Materialismo dialético enquanto compreensão de mundo em Freire. Como únicos seres capazes de ter a si e a sua atividade como objeto do conhecimento, por ser capaz de elaborar abstratamente os resultados de sua ação, o homem é capaz de antever o resultado dessa ação, vislumbrando no mundo das ideias que efeito quer produzir no mundo material. Por não ser dotado de consciência, diferentemente do homem, o animal é, na ótica de Freire e do materialismo dialético, incapaz de objetivar-se no mundo, de dar sentido ao seu passado, de forma a agir no presente e projetar no seu futuro o resultado dessa ação. A prática social é a manifestação geral da atividade humana em que os indivíduos aplicam todos os meios materiais e espirituais de que dispõem enquanto forças produtivas, enquanto meios de transformação da natureza, de forma a organizar objetivamente as condições necessárias à manutenção da vida biológica e social. A prática social para o materialismo dialético não é apenas uma categoria histórica, como também o critério de verdade de todo conhecimento. É o fenômeno material que possibilitou a evolução do ser humano do estágio de ser meramente biológico para o estágio de ser racional. Ponto central de Freire. A obra de Freire tem como seu ponto central conhecer o mundo de forma que seja possível agir sobre ele, transcendendo as situações limite que se dispõem ao ser humano, como entraves à realização do seu vir a ser mais, a realização de suas potencialidades, subvertendo, portanto, a lógica opressora de uma classe hegemônica que impede uma classe oprimida e majoritária de ser mais. O objeto do saber, portanto, não pode ser o mundo abstrato, o mundo que existe apenas nas ideias, mas, ao contrário, o mundo concreto, as situações reais, enfim, o mundo material. Freire coloca: é preciso possibilitar que, voltando-se sobre si mesmo através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica, ou seja, na formação permanente dos sujeitos, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensar criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a própria prática. Agir sem conhecer o mundo sobre o qual se está agindo, nas palavras de Freire, acaba reduzindo a prática social a um puro ativismo. Materialismo dialético enquanto método de pesquisa em Freire. O diálogo na escrita de Paulo Freire é elemento constitutivo do agir humano orientado para a libertação, para a emancipação. A pesquisa vista por um olhar freiriano é uma forma de diálogo. É o diálogo entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa. Diálogo com intencionalidades políticas, mediatizado pelo mundo e motivado pelo fenômeno de pesquisa. E a prática social, a materialidade do mundo e a objetividade da vida é o critério de verdade de toda pesquisa. Aspectos fundamentais do materialismo dialético: a essência da matéria fora independentemente da consciência, sua transformação pela prática humana, a transformação do próprio humano nesta prática, o movimento infinito da matéria, a lei dos saltos qualitativos e, sobretudo, o devir histórico do existir humanamente, que é modificar o mundo pela ação consciente coletiva, modificando a si próprio no processo. A missão histórica do ser humano realizar
o seu virá a ser em mediação com o mundo, modificando o mundo e modificando-se com o mundo. O pesquisador que se quer libertador, agente de um processo de mudança, não de mera reforma, não pode, portanto, agir de forma prescritiva, receitando aos sujeitos da pesquisa aquilo que ele julga adequado, segundo sua compreensão particular. Mas, ao invés disso, é desafio e dever histórico desta natureza de pesquisador conhecer dialogicamente a realidade dos sujeitos da pesquisa enquanto totalidade e dessa compreensão descobrir junto com os sujeitos quais são as condições necessárias para transformar a realidade em um sentido a eles favorável, de transcender o que Freire chama de situação limite. Pedagogia da autonomia versus a pedagogia do oprimido. Segundo Freire, olhando o âmbito educacional, o professor deve exercer a prática docente para que os alunos tenham autonomia para aprender sem pressões. Nas diferentes realidades educacionais, a prática docente deve procurar aguçar a curiosidade dos alunos, principalmente por meio de pesquisas na troca de saberes. No ensino-aprendizagem, por meio das atividades lúdicas, o conteúdo interage com os objetivos a serem trabalhados no momento oportuno. Na troca de saberes entre o professor e os educandos, estes constroem e reconstroem seus saberes, desenvolvendo sua autoestima. Assim, nas condições de verdadeira aprendizagem, Freire afirma que os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber, ensina ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Conclusão. A consciência máxima possível que o pesquisador, em um dado momento histórico, é capaz de desenvolver a respeito de seu fenômeno de pesquisa é o nível de abstração possível ao pesquisador, compatível com o nível particular de seu próprio desenvolvimento. Ao ter contato com as ideias e pensamentos de Freire, os professores precisam refletir mais sobre a sua própria ação docente e pedagógica, como também a ouvir mais seus alunos, interagindo com eles, para que possam estreitar seus laços no intuito de favorecer grandemente a aprendizagem com o máximo de autonomia e esperança. Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Freire, 2010, página 58. Finalizamos então a apresentação do nosso seminário. Agradecemos a atenção.